Olá pessoal, vamos dar continuidade à parte 3 do tópico 5, regras da alfabetação. Antes de iniciar nas regras, eu gostaria de relembrar vocês o que eu falei na aula passada sobre a finalidade dessas regras. Existem duas finalidades. A primeira é uniformizar as entradas de nomes no arquivo, padronizando critérios que facilitem o arquivamento e a consulta. Finalidade 2. Proporcionar maior coerência à estrutura do arquivo, evitando entradas múltiplas e a consequente perda de informação. Bom, vamos direto para as nossas regras. Regra número 1. Nomes individuais. Essa regra é a mais comum, vocês já conhecem aí desde o primário, com certeza, tá? É simplesmente colocar em ordem inversa, né? Ou seja, primeiro o último nome, depois o nome ou os prenomes, como se apresentar. Então, uma pessoa que se chama, aí nosso primeiro exemplo, Aníbal Barbosa, vira Barbosa Aníbal. É uma inversão simples. E quando tiver nomes iguais, como a gente vai ter aí o nosso exemplo, Antônio Correia e João Correia, nós vamos colocar pela ordem alfabética sequente, tá? Subsequente. Então, Antônio vai vir antes de João, porque A vem antes de João, ok? Bom, vamos para o número 2. Partículas estrangeiras. Eu coloquei para vocês virem todas as partículas, tá? Estrangeiras. Quer dizer, o máximo que eu encontrei no material. Mas quais são os mais comuns? Vocês têm que prestar mais atenção. É o D, o simples DE, tá? Porque vai ter uma diferença entre o D minúsculo e o D maiúsculos, tá? Porque quando você tem o D minúsculo, ele não vai ser considerado nessa regra que eu vou falar agora. Por quê? Quando as partículas são escritas com a inicial maiúscula, elas vão ser consideradas como parte integrante do nome. Então, as mais comuns que nós costumamos observar em provas é o D, é o DEL, é o LA, o LE e o LES. O MEC cai bastante, tá? O MAC. O O com apóstrofe, ou corner, é bem famoso. VAN também, tá? Entre outras. As mais famosas são as que eu falei. Bom, então olha o nosso primeiro exemplo. Carlos Santos de Oliveira. Esse D, ele vai ficar em minúsculo. Como ele está em minúsculo, ele não vai para o outro lado, tá? Ele não passa como integrante do sobrenome, tá? Ele fica inquieto. Então fica Carlos Santos de Oliveira, esse é o nome dele. Você vira e coloca Oliveira, que é o último nome dele, vírgula, Carlos Santos de. Grava que esse D, estando minúsculo, ele vai ficar coladinho com o nome, tá? E somente o sobrenome vai para o outro lado. Vamos lá. Logo na sequência, a gente tem o Eric Von Johnson. Como esse V ele é maiúsculo, né? Esse Von é um pré-nome, né? Uma partícula estrangeira. Então, e tá em maiúsculo, quase todos vão ser maiúsculo. O D que tem essa particularidade, mas observa porque eles podem justamente colocar outra em minúscula e aí vai seguir a regra do Carlos, tá? Que é o primeiro exemplo. Aqui, tanto o Von quanto o Vonder do nosso exemplo, vai acontecer o contrário. Eric Von Johnson. Então o Eric vai ficar sozinho, porque o Von Johnson vai acompanhar o sobrenome, vai fazer parte do sobrenome. A mesma coisa vai acontecer com Von der Blum. Eduardo Von der Blum. Fica o Eduardo que vai ficar sozinho, ok? É complicadinho, é chatinho, mas tem que prestar atenção, porque 99% de chance de cair uma ou mais questões com regras de alfabetação. Próximo slide. Regra número 3.
os nomes compostos de um substantivo e um adjetivo, ligados ou não por hífen, não são separados. Olha aí nosso exemplo, né? Castelo Branco, Vila Lobos. Ou seja, qualquer desses assim que te lembre um adjetivo não vai ser separado. Então fica Sérgio, Castelo Branco, fica Castelo Branco, Sérgio. Regra número 4. Os nomes como santo, santo, são, seguem a regra anterior. Logo, também não são separados. Olha aí o exemplo. Walter, Santa Rita. Santa Rita fica junto, tá? O santo, ele vai junto. Ó, Ana, Santo Inácio. Então fica Santo Inácio, Ana. Inácio, São Benito. Fica São Benito, Inácio. Então é só lembrar, tá? Tanto adjetivos, substantivos e são, santo e santa não vão ficar com o primeiro nome, eles vão para o outro lado, vai ser invertido, tá? Caminha junto com o sobrenome. Regra número 5. Os nomes que exprimem grau de parentescos, abreviados ou não são considerados na ordem alfabética. Olha o exemplo. O que tem de mais importante nesses exemplos é no exemplo 2. Por quê? Tem uma particularidade. Quando tiver grau de parentesco e for da mesma família, quer dizer, o mesmo nome, isso, da mesma família, o que vai acontecer? A ordem vai ser filho, neto e sobrinho. Tem essa hierarquia. Quem vem primeiro é o filho, depois vem o neto, depois o sobrinho. Ok? Aqui, regra 6. Os títulos honoríficos, pronomes de tratamento e artigos são colocados entre parênteses depois do nome e não são considerados na alfabetação. Ou seja, não vão ser colocados em ordem alfabética por conta desse título, tá? Então vamos lá. Paulo Araújo. Ele é um general, então seria General Paulo Araújo, correto? É assim que, no exército, enfim, é assim que é o título da pessoa. Então, na hora que você for fazer a alfabetação de uma pessoa que tenha esse prenome, no caso, você não vai usar, tá, na alfabetação e vai colocar do lado do primeiro nome dele entre parênteses. Olha o exemplo do doutor. Doutor Antônio Eduardo Pinto. Fica o quê? Pinto Antônio Eduardo, que é um nome composto, com o parênteses do doutor, que é o título dele. No caso, título honorífico, tá? Regra número 7. Os nomes espanhóis são registrados pelo penúltimo nome, que corresponde ao da família do pai. Bom, por que tem essa particularidade no nome espanhol? Porque na Espanha a sociedade ela é matriarcal. Então, quem vai ter o último nome, tá? O nome da pessoa, o último nome é o nome feminino, o nome da mãe, tá? Então, quando você vê aí Miguel de Cervantes e Saavedra, o que acontece? Saavedra seria o nome da família da mãe. E o Cervantes é que vai ser um sobrenome, tá? Por isso que vai ficar Miguel de Cervantes e Saavedra. Você vai puxar o sobrenome do pai junto com o da mãe, no caso, tá? Mas como aqui a nossa sociedade ela é patriarcal, tem isso. Você vai pegar o penúltimo nome que vai corresponder à família do pai e vai puxar para frente.
Tá? Então a mesma coisa aí, ó. José Emandes Xavier. Não vai ficar, porque como ficaria se Xavier fosse o nome do pai? Ficaria Xavier, vírgula, José Hermandes. Mas, diante dessa historinha que eu te contei, o que vai acontecer? Vai carregar os dois, porque quem manda lá é a mulher e aqui é o homem, né? Vamos botar assim para entender. Então, você puxa o Emandes e o Xavier ao mesmo tempo, mas o sobrenome considerado para o Brasil necessariamente é o segundo, no caso, tá? Então vai ser Emandes. Bom, regra número 8. Os nomes orientais, no caso, japoneses, chineses, árabes e todos que vierem do continente oriental, né, da divisão oriental, vão ser registrados na ordem em que se apresentam. Então, o mais famoso que a gente tem aí é o Mao Tse Tung. Então esquece, não tem o que fazer. Bateu com o nome desse estranho que te lembre o Oriente ou o mundo árabe, não faz nada. É do jeito que está. O nome dele é Mao Tse Tung. Mao Tse Tung será a forma de arquivar. Tá bem? Regra número 9. Os nomes ligados por apóstrofe devem ser lidos e arquivados como uma só palavra. Então vamos lá. Santana. Armindo Santana. Lê-se e arquiva-se Santana. Sem o set. Ana. Ok? É direto. Ou seja, ignora. Vai aparecer o apóstrofe. A resposta é a que tiver sem apóstrofe. Ok? Regra 10. Os sinais gráficos, crase, til, cedilha, trema. Bom, se bem que a trema caiu, então esquece. Não são considerados na alfabetação, tá? Então, Aldo Campanha e Raul Campanhã não faz diferença na hora que você vai fazer vai colocar na ordem. Então, assim, vai ficar em segundo lugar o Raul porque o A vem antes do R. Simplesmente isso, tá? E uma coisa muito interessante aqui do exemplo 2 é que é o seguinte. Entretanto, isso que eu acabei de falar, não são considerados na alfabetação, com esses sinais, tio, crase, cedilha. Entretanto, tem uma exceção. Quando a palavra, quando elas forem palavras homônimas, ou seja, elas se escrevem iguais ou muito parecidas e o significado ele é diferente, o que vamos fazer? Vai haver uma preferência sim, e a preferência é para quem não tem o sinal gráfico. No caso aí você está vendo, maca e maçã, eles se escrevem perfeitamente igual, mas o significado é diferente. Certo? Porque o cedilha, ele altera completamente o significado. Sem cedilha ficaria maca e maca. Só que a gente coloca cedilha e vira maçã. Então essa é uma exceção. E quando tiver essa exceção, que forem palavras idênticas, com a diferença do sinal gráfico, o sinal gráfico perde. Então ele fica depois. Tá? A hierarquia é essa. Mas ó, presta atenção, isso é uma exceção. Porque na regra geral não vão ser considerados, tá? Os sinais gráficos. Regra 11. Os nomes de empresas devem ser registrados exatamente como se apresentam. Então é como você está vendo aí, é Álvaro Costa e Comercial CIA, é assim que vai se arquivar, tá? O mesmo serve ali para o Barbosa Souza LTDA, é assim que vai se arquivar. Vamos lá para o próximo. Regra 12. As expressões usadas no comércio, como sociedade, companhia, empresa, entre outros, devem ser consideradas na alfabetização. Presta atenção, devem ser consideradas. Então, Campanha Brasileira de Alimentos e Editora Abril LTDA.
Desculpa, Companhia Brasileira de Alimentos, editora Abril LTDA. Você vai considerar o C de companhia, ok? Você não vai ignorar igual em outras situações. Você vai considerar, sim, que começa com C, ok? Então, se você tiver Companhia Anatel de Serviços, por exemplo, não vai vir, como posso dizer, vai vir na frente da Brasileira de Alimentos, mas porque o A vai vir antes do B e o companhia ele não vai ser ignorado. Então vamos lá, esse exemplo ficou mais ou menos, vamos dar um exemplo melhor. Se tiver Companhias Brasileira de Alimentos, você não vai excluir esse no raciocínio lógico seria como é companhia, né? Vou tirar fora. Como é uma sociedade, uma empresa, vai se repetir 1000 vezes, então ignora e considera o nome próprio da empresa e não, por exemplo, empresa X, empresa Y, empresa H. Não desconsidere e coloca na ordem H, X, Y, entendeu? Você tem que colocar. Se tivesse um S aí em Companhias Brasileiras de Alimento e fosse Companhias Anatel blá blá blá, então Companhia Brasileira de Alimentos viria na frente de Companhias da Anatel, por exemplo, entendeu? Pura e simplesmente por causa da ordem que o A vai vir antes do S de companhias e não se considerando o seguinte. Acho que ficou claro, né? Regra 13. Os nomes das empresas ou instituições que usam siglas com ou sem ponto entre as letras devem ser alfabetados como se fosse uma palavra. Então, essa é simples, né? Aí, ó, o exemplo da UFRJ você não vai esquecer. Se o nome da UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, se o nome dela de verdade não fosse esse, fosse UFRJ, como é a CCE, no caso, então é assim que se coloca e acabou, não tem outra forma. O FRJ foi só um exemplo didático para você poder lembrar de sigla, entendeu? Mas não seria o caso da FRJ porque a UFRJ ela se chama, na verdade, Universidade Federal do Rio de Janeiro, ok? Diferente da empresa CCE, que é CCE, acabou. Regra 14. A correspondência recebida de seção, divisão ou departamento de uma empresa ou instituição deve ser arquivada pelo nome da empresa e não pelo departamento. Vamos vir para o nosso mundo aqui, o FRJ, né? Bom, a FRJ tem diversos departamentos, assim como todas as outras universidades. Então, o que eu quero dizer é que você não vai dar preferência ao departamento de engenharia em detrimento do departamento de zoologia. Por quê? Porque, independentemente disso, você tem que levar em consideração primeiro a empresa. Então, se você reparar, a primeira é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A segunda vai ser a Universidade Rural do Rio de Janeiro, Federal Rural. Então, no caso, I vem antes do U, né? Então, dessa forma, o departamento de zoologia vai vir antes do departamento de engenharia. Por quê? Porque a gente está levando em consideração a empresa, tá? A instituição. Instituição UFRJ, a instituição UFRRJ. Vamos para a próxima. Regra 15. As diversas filiais de uma empresa são alfabetadas pelo nome da empresa, seguindo dos estados em que se encontram as filiais. E, finalmente, dos nomes das cidades. Se estiverem localizadas em uma mesma cidade, são colocados os endereços. Bom, União SA, RJ, Rio de Janeiro. União SA, RS, Porto Alegre. Acabou, simples. Regra 16. Os nomes de instituições e órgãos governamentais brasileiros são considerados como se apresentam. Basta você lembrar que os órgãos e as instituições governamentais, ou seja, todas aquelas que vocês querem passar, são escritas da forma em que se apresentam. Banco Central do Brasil é Banco Central do Brasil. FGV vai ser Fundação Getúlio Vargas. Simples também. Vamos para nossa última regra.
Regra 17. Nos títulos de congressos, conferências, simpósios, os números arábicos, romanos ou escritos por extenso devem figurar entre parênteses ao final da entrada. Então, por exemplo, a Conferência Latino-Americana de Pediatras. Na verdade é Segunda Conferência Latino-Americana de Pediatras. Mas quando você for arquivar, você vai colocar entre parênteses no finalzinho ali a importância, que é o segundo, né? Segunda conferência. A mesma coisa vai acontecer embaixo, lá, Seminário Francês de Patologia. 13º, foi o quê? Foi o 13º, mas você não vai colocar esses números quando se tratar de congresso, conferência e simpósio, tá? Porque quando não for isso, o número sim vai ter preferência. Lembra daquela história? 1001 noites? Então essa regra é um pouco diferente. Tá? Ainda tem mais uma coisa. Você também deveria colocar escrito por extenso, ó, Encontro Brasileiro de Secretárias. Segundo Encontro Brasileiro de Secretárias. Ok? São as 3 formas aí que a gente tem nos títulos de congressos, conferências e simpósios. Porque isso até pode cair, né? Quem está dentro de uma universidade, no universo de uma universidade. Então vamos lá para o nosso último slide para finalizar essa matéria de alfabetação. Para compreender de vez o arranjo. O que é o arranjo? Vamos lá. Vamos supor aqui que esse esquema ele tenha sido elaborado por um setor de arquivamento X. Tá? Então vou perguntar para vocês qual é o arranjo principal e qual é o arranjo secundário de cada um desses quadrinhos aí, que é como se fossem fichas, tá? Finge que isso é uma ficha, já com as suas divisões. Então, qual foi o arranjo principal e quais são os arranjos secundários de cada uma dessas fichas? Você pode fazer aí, dar um pause para pensar um pouquinho, observar, tá? Já pausou? Já pensou? Então, vamos lá. O arranjo principal, tá? É o arranjo por assunto. Então vamos imaginar assim para compreender melhor. O Ministério da Educação resolveu lá mexer nos arquivos dele de todas as universidades. Então o assunto é as universidades. Você pode reparar que nas fichas está assim: Universidade do Rio de Janeiro, campus da UERJ, admissões na UFRJ. Então assim, ele está falando de quê? É por assunto, não é nada mais. É pelos assuntos. E qual é o arranjo secundário de cada uma dessas fichas? Vamos lá. O primeiro, tá? Ele vai ser um arranjo geográfico, tá? Por localidade. Repara, Botafogo, FGV, Caxias, UERJ, Centro, UFRJ, Tijuca, UERJ. Então, ele alfabetou aqui, foi por localidade. Percebeu? Agora você está dando aquele clique, né? Tá entendendo? Vou abrir aqui a resposta logo. Vem para trás. Sim. Aqui. O arranjo principal é o assunto, como eu já tinha dito. No assunto Universidade do Rio de Janeiro, aqui no nosso primeiro quadro, encontra-se um arranjo secundário de localidade ou arranjo geográfico, né? Já no segundo e no terceiro quadro, no caso Campus UERJ e admissões na UFRJ, ambos vão estar com arranjo em ordem alfabética, tanto pelo nome dos funcionários no último, quanto pelo nome das faculdades dos campos. Então eu só quis mostrar os dois iguais para vocês, porque tem que observar. Você tem que observar que na verdade ambos estavam ali por uma ordem normal. Então eu quis trazer aí quando ele trata né, de faculdades e quando vem com nomes próprios, tá? Só para vocês entenderem melhor. Então é isso, pessoal. Acabou o nosso tópico, tá? Essa foi a última aula, foi uma aula bem longa. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha. E é isso. Vou gravar para vocês o próximo tópico em breve. Bons estudos!